bom dia a todos vocês. É muito bom ter a nossa turma já aqui para discutir um pouco sobre os resultados de qualidade dos indicadores das instituições de ensino superior do ano de 2015. A todos vocês, Muito bem. Nós precisamos ter aí uma visão se está todo mundo vendo bem e com o áudio bom. Por gentileza, no chat, se estiver já tudo ok, vocês dão um toquezinho para que a gente possa ficar mais tranquilo aqui de que estamos todos escutando muito bem, ok? Na medida que estiver tudo certo, nós iniciamos então o nosso debate. Já para fazermos aqui os devidos ajustes, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer o uso de hashtag. Ao você colocar hashtag, ele vai direto para uma caixa de perguntas, que ao final, então, do nosso bate-papo, nós vamos, então, fazer aí um certo tempo para responder a essas perguntas, certo? Uma outra coisa que é bem importante, todo o material que está aqui disponível, que nós vamos estar utilizando ao longo de nosso bate-papo, ao final você vai poder fazer o download desse material e certamente você vai poder então ter um acesso melhor a esse estudo que nós vamos estar aqui apresentando. Tem algumas pessoas que estão sem som, eu acredito que é mais local porque tem alguns que tem. Vamos, né? Faz a gentileza de reiniciar, de atualizar. Dá um F5 que você atualiza a sua página, porque a grande maioria daquilo que nós estamos aqui já observando estão recebendo bem aí o áudio e o vídeo, ok? Muito bem, então vamos iniciar aí o nosso bate-papo. A ideia é que a gente possa falar um pouco sobre a análise dos indicadores de qualidade do ensino superior, fazer um overview aí dos resultados que acabaram de sair do ano de 2015, passar rapidamente aí no ano de 2016, que nós já temos algumas expectativas desses resultados, e mostrar um pouco do desafio que nós temos aí no ano de 2017, ok? Deixa eu só ver meu passador de slides aqui, ele deu uma travadinha, ok, vamos lá. Nós separamos, então, para esse trabalho, uma contextualização, repassando, então, o ENAD de 2015, ENAD de 2016, ENAD de 2017. Logo depois, nós vamos falar um pouco sobre auditoria avaliativa, que é um trabalho bastante interessante, de pesquisa, de aprofundamento nos resultados de ENAD e de soluções integradas que nós podemos fazer de aplicação para melhoria de performance nos ciclos avaliativos, ok? Eu tive dando uma bisbilhotada aí nas páginas das instituições e foi bastante interessante, o resultado saiu semana passada e você já percebe que todo mundo já está explorando muito bem isso. Quem teve notas boas de ENAD, o ENAD 5, ENAD 4, ou o seu conjunto da obra foi muito bom, já está explorando muito bem isso dentro do seu site. Isso é uma lógica normal. Aqueles que têm os seus bons conceitos já estão fazendo, já explorando esses resultados, esses bons resultados. A grande verdade é que o ENAD, durante um bom tempo, ele foi discutido, ele teve algumas instituições até que não aceitaram, mas hoje o ENAD é um sistema de avaliação já consolidado. Tá? Todas as instituições estão buscando fazer o seu melhor resultado para que isso possa estar sendo uma tradução dos conceitos de qualidade que a instituição tem. Okay? Na contextualização, nós vamos estar fazendo uso de um material todo que foi retirado lá do INEP. Esse material está à disposição de vocês lá no INEP. Na verdade, a gente está dando aqui apenas alguns recortes, algumas visões específicas daquilo que nós observamos em nossa pesquisa. Sinais, só para nivelar aqui as informações, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que avalia a instituição, que avalia os cursos, que avalia os estudantes, sendo que a parte que avalia os estudantes é a parte específicas relativa ao ENAD. É importante lembrar que os sinais vão produzir os indicadores de qualidade. Esses resultados são públicos, vocês vão perceber que todo esse material que nós temos aqui é um material público de acesso de todos, e realizar os estudos para a melhoria de qualidade na educação superior, ou seja, tem uma visão de regulação, de buscar uma melhoria de performance das instituições. Os sinais, ele avalia então o desempenho dos estudantes, onde ele faz uma tradução disso numa nota de ENAD,
ele avalia os cursos, onde ele vai nos traduzir isso numa nota de CPC, e ele avalia as instituições, onde ele vai traduzir isso num indicador chamado de IGC. Esses indicadores, normalmente, eles trabalham com a faixa de 1 e 2, 3 e 4 e 5, sendo que 1 e 2 seria uma nota onde não chegou nos conceitos satisfatórios, o 3 é satisfatório, o 4 seria já um muito bom e o 5 é um curso de referência, é um curso de excelência. O grande problema na análise desses indicadores é que normalmente nós ficamos nessas faixas de 1, 2, 3, 4 e 5 e nos esquecemos que nós temos um indicador que é contínuo. E esse indicador, ele pode nos traduzir algumas tendências que as instituições têm. E esse é o maior perigo, porque você pode ter uma queda, por exemplo, numa nota de ENADE de 20% e não perceber, porque você está dentro da mesma faixa de indicador. Esses indicadores, eles são muito importantes, porque se você ficar só na faixa de 1 a 5, você vai perceber que o seu curso sobe ou desce, ou ele fica no mesmo, ou então você vai ter problema porque você não está percebendo a tendência de queda. E vale ressaltar que 90% da movimentação de faixa se dá apenas de um para outro, ou de 2 para 3, ou de 3 para 4, tá? E automaticamente nós temos um grande volume de cursos que estão no indicador 3, que podem estar na faixa de risco porque estão muito próximos de um conceito 2, ok? Bem, essa tela está no material também lá do INEP. O ENADE é muito importante porque ele é o start de tudo, ele é o início. É a partir do conceito de ENADE que nós vamos ter os demais insumos para formar o CPC, que vai formar o IGC. Ou seja, ele é o desempenho inicial que vai dar o start para o seu conceito de curso e para o seu conceito de instituição. Eu gosto muito dessa simbologia, onde você tem lá no núcleo o ENADE, do ENADE você tem o maior, que é o CPC, e do CPC você tem o maior, que é o IGC. Lembrando sempre, mais uma vez, que vale o trabalho com os indicadores que são os contínuos, e não somente a faixa de resultados de 1 a 5, ok? Muito bem, nivelado essas informações iniciais, vamos voltar então para 2015, nos resultados que saíram na semana passada, e vamos tentar fazer uma tradução daquilo que aconteceu, até para podermos enxergar melhor os nossos resultados. Tá? Então nós estamos fazendo uso do material lá do INEP, que foi usado no seminário de avaliação na semana passada, tá? E de lá nós extraímos algumas informações, assim como dos microdados das planilhas específicas. Nós vamos iniciar no conceito micro, ENADE, para depois irmos para a CPC, para depois irmos para o IGC. Assim a gente faz uma lógica um pouquinho melhor do nosso estudo, ok? Muito bem. Lembrar então que o ENADE ele é realizado para estar avaliando os conhecimentos, as competências e as habilidades dos estudantes. Eu gosto muito de ressaltar isso. A taxa de aprendizagem é medida pelo ENADE. Tá? O ENADE é tão somente o desempenho dos estudantes. Não tem nenhum outro insumo em volta disso. E é por isso que eu considero ele um dos indicadores mais importantes da qualidade das instituições. No ano de 2015, nós temos no ciclo de avaliação, são 3 anos, tá? Então a gente tem o ano 1, que foi no ano passado, que foi o ano de saúde. Nós temos o ano 2, que é o ano que nós estamos agora, de 2017, que vai pegar as engenharias, as licenciaturas. E nós temos o ano 3, que são os resultados que saíram de 2015, que é a área de gestão, a área de negócios, e que vão fazer prova no ano que vem, já no ano de 2018. Ou seja, os resultados recém saíram e a gente tem pouquíssimo tempo de estar trabalhando com esses resultados para fazer alguma interferência no novo ciclo de avaliação que vai ser no ano de 2018. Bem, o ENADE, então, ele inicia na prova. Uma prova de formação geral, uma prova de componente que é específico, são 40 questões, isso aí tudo já é de nível de conhecimento de todos vocês, né? O conceito de ENADE, ele tem então no conhecimento o específico 75% de validade e na formação geral 25%. Tá? Isso é bastante interessante porque nós temos que trabalhar com essas duas variáveis e temos que saber exatamente onde nós temos que crescer, se é mais na formação geral, se é mais no conhecimento específico, que impacto isso vai trazer para os meus resultados. Esse é o tipo de análise que nós precisamos fazer a partir dos resultados que acabaram de sair, ok? No ano de 2015, nós tivemos, então, 26 áreas avaliadas, 8.121 cursos, tá? Foram aproximadamente aí mais de 500 mil alunos em avaliação nesse ano de 2015.
A primeira coisa que a gente pode dizer para vocês, que eu acho que é o que mais impactou a todos. Assim que saíram os insumos no final de janeiro, nós já percebemos que a nota de corte tinha subido, e subido bastante. Ou seja, fui melhor que 2012, numa comparação com o ano de 2012, mas isso não foi suficiente para garantir o meu resultado, a não ser que eu tivesse subido acima da média. Vamos dar uma olhadinha aí nos números. Essa é uma tela também lá do seminário do INEP, com a apresentação lá dos resultados, e vocês vão conseguir perceber aonde estão as médias de cada curso na área de formação geral. Tá? O que é importante nessa área de formação geral? Eu entender o percentual de crescimento que nós tivemos. Vocês vão perceber, nesse gráfico que nós temos aqui, que a média de crescimento de formação geral foi de 30%. Foi de 30%, é uma média bastante alta. Tá? Outra coisa bastante interessante é que de conceito para conceito, por exemplo, os cursos que estão no conceito 1, ou que estão no conceito 2, ou que estão no conceito 3, você vai variando esses percentuais de crescimento da média de formação geral. Isso é importante para você saber localizar exatamente aonde está o seu curso. Tá? Porque, por exemplo, se meu curso for um curso na faixa de conceito 4, a média de crescimento já foi um pouquinho menor. Por quê? Porque eles já eram bons. Então já foi um pouquinho melhor. Se você olhar lá na faixa de conceito 1, foi de 46%, foi altíssimo, que foi aonde houve uma intervenção bastante significativa das instituições para sair desse conceito 1 para um outro conceito 2 ou 3. Tá? Outra coisa bastante interessante diz respeito aos componentes específicos. O INEP também nos divulgou a média de cada um dos cursos, de acordo com as avaliações. Tá? O que é importante também aqui? Se eu fazer um overview geral, eu tenho um crescimento em torno de 15% no componente específico, tá? Olhando para todos os cursos juntos aqui, tá? E fazendo essa comparação de 2012 para 2015. Interessante, novamente, que os cursos com conceitos mais baixos foram os cursos que mais cresceram, 21%. Tá? Então, isso é facilmente, nós percebemos no momento que fazemos essa análise. Tá? Só que aqui também é bastante interessante que você consiga fazer isso de curso a curso. Tá? Por quê? Porque aqui vale 75% da nota. Quando eu olho 75% da nota e somo com 25% da nota, eu faço a nota bruta geral. Tá? E essa nota bruta geral, de curso para curso, subiu bastante. Tá? Por exemplo, nós temos aqui na tela as notas de cortes do curso de administração. Então você tem ali, para ir para um conceito 2, a nota de corte subiu 33%. Isso é um índice bastante alto. Para ir para um conceito 3, 21%. Para um conceito 4, 18%. Para um conceito 5, 16%. E aí eu tenho que fazer uma análise da minha instituição. Aonde a minha instituição está localizada? Nesse exemplo aqui específico, que nós não nominamos, tá? Essa instituição ela teve um crescimento de 7%. E essa era uma instituição que estava no conceito 4. Ou seja, ela estava bem localizada lá no conceito 4, mas o conceito 4 teve um crescimento de 18%. Se a minha instituição teve um crescimento de 7%, nesse caso específico, eu ainda consegui ficar dentro do conceito 4, mas eu era um bom conceito 4, bem consolidado, e eu vim para um conceito 4 bem raso no indicador que é contínuo. E isso certamente traz alguns indicativos de que a gente precisa melhorar mais que os demais. Tá? No quadro de baixo, a gente tem uma distribuição do percentual, e vocês vão perceber que não variou. A variação é mínima que nós temos. Tá? O que isso indica? Embora a média tenha um crescimento acima de 20% no curso de administração, isso não representou aumento de nota. Tá? Por quê? Porque a grande maioria das instituições subiram menos do que a média de crescimento. Tá? E aí, automaticamente, não houve variação. Vamos para mais um exemplo aqui. Aqui está o curso de Ciências Contábeis. Então, vocês têm também ali os indicativos, 24, 21, 18, 17. Essa instituição, especificamente, ela teve um crescimento de 31%. Automaticamente, ela estava no conceito 3, então ela subiu para um conceito mais alto. Tá? Ela foi lá para cima. Tá? Por quê? Porque ela teve um crescimento superior ao crescimento que a grande média teve. Vocês vão perceber também na variação dos cursos de 2012 para 2015, que a variação é até negativa. No curso de Ciências Contábeis, nós tivemos menos cursos com bons conceitos, tá? Justamente por essa grande subida na média. Aqui um outro curso clássico, que é o curso de Direito. Tá? Vocês vão perceber que teve crescimento de 6, 10, 13, de 14%. Essa instituição especificamente que está aqui, também não nominada, teve um crescimento de 9%. Automaticamente, a nota de ENAD dela, ela caiu. Porque embora ela tenha crescido,
tá? Ela cresceu menos que os demais. Mais uma vez, a variação geral, ela chega a ser até negativa no conceito 3 e no conceito 4, porque a média cresceu e as instituições não cresceram no mesmo nível que a média, ok? Muito bem. Para analisar a prova de ENADE, tem uma outra coisa que é bastante interessante que a gente tem que fazer. Esse relatório ainda não saiu, deve estar para sair nos próximos dias, é a distribuição de escala das notas. Nessa distribuição de escala das notas, você vai perceber a tendência da sua turma, de como a sua turma espalhou essas notas ao longo da sua métrica. E isso é bastante importante para verificarmos algumas coisas, como a possibilidade de um boicote. Nesse caso, por exemplo, não houve. Os conceitos estão bem distribuídos. Tá? Nesse caso, especificamente, são notas baixas que impactaram na nota final da instituição. E faltou a representatividade na escala alta. Tá? Um outro exemplo aqui, numa prova de conhecimento específico. Vejam que a instituição tem alunos que estão lá na parte de baixo, e isso impacta muito a formação da nota final. Tá? Na faixa central, ela está acima da média e não tem representatividade na faixa de cima. Automaticamente, essa foi uma instituição que ficou abaixo da média. Tá? Essa visão nos permite nós fazermos o estabelecimento de metas, tá? Que são as margens que nós precisamos para o próximo exame, no caso de 2018. Quando eu olho para essa escala, eu começo a trabalhar então com essa perspectiva de que margem eu tenho que trabalhar com o número de alunos já no conceito lá em cima, depois na faixa central, e aquilo que eu tenho que administrar na parte de baixo para ter uma margem de segurança de um conceito 3 ou de um conceito 4. Tá? Eu gosto sempre de pensar que numa avaliação de larga escala, margem de segurança é 50%. Tá? Essa é a zona segura de sismos, né? É seguro de terremoto. Tá? Você não vai ter maiores problemas. Pode ser que você não seja uma nota 4, mas uma nota 3 com mais de 50%, dificilmente você vai deixar de ser. Ok? Muito bem. Ainda sobre a prova de ENADE, e isso vai estar no relatório que vai sair, é muito importante que vocês observem a percepção dos alunos da prova. Tá? O aluno responde um questionário ao final da prova. E essa percepção é que vai dizer para você o que ele achou sobre a prova de formação geral, sobre a prova de formação específica, sobre a metodologia, sobre o tipo de avaliação, de elaboração de itens, sobre o tempo de prova. Isso traz insumos significativos para a sequência do projeto de ENADE das instituições. É muito importante. São diversas questões, tá? Pouca gente se atenta a isso. Não é o questionário do estudante que ele responde na instituição ainda antes da prova. Isso aqui é aquele questionário que ele faz no dia da prova. E aí você tem que ter essa percepção de como ele está se desenvolvendo, ok? Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar são com grupos focais. Por exemplo, medicina no ano passado, nós tivemos alunos que fizeram prova de ENADE e que estão no último semestre ainda. Trazer esse grupo para conversar e ter a percepção do aluno de como foi a prova e principalmente de como foi o projeto de ENADE desenvolvido ao longo da formação deles, é substancial para que você seja mais assertivo no seu projeto de ENADE para os próximos anos, ok? Uma outra diagnose que você pode fazer diz respeito à avaliação integradora. Hoje eu diria que 90% das instituições estão trabalhando com essa avaliação integradora. Até aí está tudo certo. O problema é que as instituições estão aplicando essa avaliação, estão trazendo as lacunas, mas o que faz com isso depois? Essa expertise é que nós precisamos melhorar, porque fazer uma avaliação que é integradora está todo mundo fazendo, mas fazer o uso disso para novos instrumentos de check, tá? Ou de intervenção é o que é o X da questão para você ter bons resultados, ok? Uma análise que eu gosto muito de fazer, e essa análise aqui já é bem real, tá? É óbvio que nós também não estamos aqui citando nem a instituição e nem o curso, tá? É fazer uma comparação dos ciclos. Então você tem o ciclo de 2012 e você tem o ciclo de 2015. Então você tem uma percepção ali. Essa instituição, ela teve um crescimento na nota de ENADE, tá? Ela teve um crescimento no ranqueamento do curso dela no Brasil, ok? Mas ela teve um decréscimo, tá? Na região, ou seja, no Brasil, no meio do bolão, ela até melhorou, mas na região dela, ela piorou. E no estado, especificamente, nesse caso, ela melhorou. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só, esse também é um exemplo clássico. A instituição melhorou na nota de ENADE, mas ela piorou, e piorou bastante, no ranqueamento no Brasil, na região dela e no estado dela. Tá? Mais um exemplo aqui.
Esse é típico agora desse ano de 2015, dos resultados que acabaram de sair. Tá? A instituição caiu na nota de ENAD, mas no ranqueamento ela subiu. O curso de jornalismo foi o único curso que a média ficou mais baixa. Tá? Foi o único curso desses todos avaliados agora que a nota ficou mais baixa. Automaticamente, essa queda que a instituição teve foi muito pequena, então ela subiu nos conceitos, no ranqueamento, no Brasil, na região e no estado dela. Ok? Uma outra análise bastante oportuna que você pode fazer com os indicadores que são os contínuos é fazer uma análise de 6 anos, jogando para 2 triênios para trás e fazendo uma análise de todos os cursos no contínuo, no ENAD que é contínuo. Você vai perceber a tendência ou não de queda da instituição. Tá? Essa é uma instituição, por exemplo, que embora ela tenha mantido quase todos os conceitos dela na mesma faixa, tirando ali um único curso que veio para um conceito 2, todos os outros estão na mesma faixa. Mas você vai perceber que mesmo estando nas mesmas faixas, ela começou a cair. Tá? Por quê? Porque ela fazia esse conceito raso no triênio inicial, tá? E depois, então, ela acabou caindo. Tá? Essa percepção é bastante interessante. Fazendo um overview geral, então, dos resultados de ENAD do ano de 2015, numa comparação com o ano de 2012, eu excluí aqui os cursos sem conceito e sob júdice, para que a gente possa ter uma visão mais real somente de quem teve nota, ok? Vocês vão perceber que na distribuição dos cursos no ano de 2015, nós crescemos os cursos com conceito 1 e com o conceito 2, tá? Ou seja, depois de um ano, de um ciclo, de 3 anos, aliás, tá? De um ciclo inteiro, nós pioramos. Nós pioramos, e isso é bastante preocupante. Numa média geral de ENAD, fazendo uma comparação com o ano de 2012 a 2015, nós também vamos perceber que nós tivemos uma queda de 3% na nota, ou seja, depois de 3 anos de trabalho, nós pioramos. Tá? Foram 2.459 cursos com conceitos insatisfatórios 1 e 2, isso representa um volume de 572 cursos reprovados a mais que 2012, é um número bastante significativo. Tá? E um outro dado, e aqui eu faço já uma outra lógica de análise, nós tivemos 966 cursos agora, tá? Nesses resultados que saíram, com um conceito 3 raso. Eu chamo de conceito 3 raso, é aquele que ficou somente 10% acima da nota de um conceito 2, ou seja, ele está no iminente risco de cair. Se eu fizer uma totalização disso, eu vou ter em torno de 3.425 cursos com conceitos ENAD em risco para o ano de 2018. Esse é o trabalho que nós temos para desenvolver agora em 2017, para recuperar isso no ano de 2018. São 3.425 cursos. É bastante curso, ok? Muito bem. Saímos então de uma análise menor, ENAD, e vamos agora para uma análise um pouquinho maior, que é o CPC. CPC eu preciso me preocupar com a gestão de insumos. Né? O ENAD é um desses insumos, tá? Ou seja, os inputs, as entradas que eu vou colocar, que vão formar esse conceito de curso, ok? Então, nós temos lá, já vimos aqui, a nota de ENAD. A nota de ENAD, na verdade, para o CPC, ela vale só 20%. Mas ela tem um impacto bastante grande num dos indicadores chamado IDD, que é uma caixinha preta, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Se eu somar o impacto que o ENAD tem sobre o IDD, eu tenho aí já 55%. Tá? E eu preciso ter essa preocupação, ok? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Nós falamos sobre a prova. Nós tivemos a prova que diz respeito ao conceito de ENAD. Nós temos ainda o questionário do estudante, o questionário do coordenador. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque o questionário do estudante envolve 3 áreas específicas que vão trazer aí uma nota bastante considerável de 15%. São 15% que o questionário vai trazer. Tá? E que pesa, é quase uma nota de ENAD, tá? E que precisa ser bem trabalhado, que diz respeito à infraestrutura, à organização didático-pedagógica e às oportunidades de ampliação, ok? Então, está aí a separação, 7,5%, 5% e 2,5%, ok? Aonde eu consigo saber, de cada uma das questões, que nota que nós tivemos? Nesse relatório que vai sair agora, você vai conseguir ter uma comparação da sua instituição com o Brasil, com as médias gerais que o Brasil tem. E tem uma coisa que pouca gente se apercebe, que precisa ficar bem ligado, que as notas que estão negritadas são notas que se casam com o questionário do coordenador. Tem muita gente que não dá importância para o questionário do coordenador, mas esse questionário valida a resposta dos alunos também. Tá? Ele é importante. E tem, pasmem, tem coordenação que deixa de responder isso. E aí depois isso traz impactos para a nota da instituição.
Tudo isso vocês vão conseguir ver nesse relatório da instituição e no relatório de área específica de cada curso, que é um relatório que para o ano de 2015 deve sair logo em seguida agora. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de análise só para vocês verem. Tá? Então a gente tem aqui um curso com conceito 4, tá? Na organização acadêmica, e vocês vão perceber que todas as questões que estão pontuadas na organização na acadêmica, elas são superiores à média do Brasil, à média da região, tá? E isso aqui está ok, está validado, é isso mesmo, está bem legal. Agora veja esse outro aqui, uma percepção equivocada. As notas do acadêmico são altas, mas o conceito de curso é 2. Tá? Então aqui a gente tem duas vertentes que nós podemos analisar. Tá? Ou esse questionário foi orientado às respostas, que a gente sabe que isso também está acontecendo bastante, tá? Ou o aluno tem uma percepção equivocada do curso, ele acha que está tudo bem e na verdade não está bem. Isso também tem acontecido bastante. Ok? Uma forma de você se antecipar a esses resultados é fazer o uso de survey online. Tá? Então você aplica esses questionários antes, nós temos alguns instrumentos que facilitam isso, tá? E você já consegue saber antecipadamente qual é o percentual que você vai ter nesses 15% de nota. E mais do que isso, você consegue saber aonde estão as suas lacunas relativas ao questionário e fazer as intervenções pontuais que você precisa. 15%, gente, ajuda e muito. Traz uma contribuição muito grande para o seu resultado depois, tá? Não dá para brincar com essa questão dos 15%, tá? Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer, e aí eu volto de novo aos grupos focais, é sentar com essa turma que vai fazer o ENAD antes de fazer a prova, bem antes de fazer a prova. Ter uma percepção que eles têm do seu curso, ter uma percepção que eles têm da organização didático-pedagógica, da sua infraestrutura, das suas oportunidades de ampliação. Esses grupos focais são riquíssimos. Você divide ele em eixos e você vai conseguir ter um overview geral de quais são as possibilidades que você tem de melhoria antes de você estar fazendo a sua prova. Tá? Relativo ao CPC, nós temos aqui então um overview da mesma forma que nós fizemos em relação ao ENAD. Nós temos aqui um overview de 2 triênios olhando para trás. De novo, trabalhando com indicadores que são os contínuos. Automaticamente você vai conseguir perceber o avanço ou não que você teve, mesmo ficando na mesma faixa. Você vai perceber que tem vários cursos ali que estão na mesma faixa e que, na verdade, eles tiveram aí um decréscimo de nota. E se permanecer essa tendência, porque já são 2 triênios, tá? Você certamente vai ser prejudicado aí com as faixas de cursos que são os reprovados. Tá? Uma análise bastante interessante para fazer, isso aqui já é do ciclo de 2015, é você trabalhar com um mapa de todos os insumos. Então você baixa os seus insumos e aí você consegue ter uma visão geral. Se você trabalhar na vertical, você vai perceber aqueles problemas que são institucionais. Tá? Se você trabalhar na horizontal, você vai perceber aqueles problemas que são de cursos. Tá? E aí, automaticamente, as ações que você precisa ter para a melhoria de performance vão ficar mais claras a partir dos insumos que você passa a estar fazendo de análise. Uma outra análise que eu também gosto de fazer é separar de curso a curso. E aí você pega insumos de 2012, insumos de 2015, no contínuo. Isso é bem aprofundado mesmo. Tá? Daí você vai conseguir perceber aquilo que você está caindo e aquilo que você cresceu, insumo a insumo, na composição de sua nota. Tá? Bem, da mesma forma que nós fizemos lá no ENAD, a gente faz também lá no CPC. Tá? Fazemos o ranqueamento do seu curso para ter uma percepção se o seu curso ele cresceu ou não. Esse é um caso típico. Ó. Esse curso teve um acréscimo na nota de CPC, mas no ranqueamento no Brasil, na região dele e no estado dele, ele caiu. Tá? Ou seja, embora ele tenha crescido, na verdade ele não cresceu porque ele cresceu menos que os demais. Esse é um caso típico de um curso que caiu e aí automaticamente do ranqueamento ele caiu em tudo. Esse é um outro caso não tão típico, né? Porque ele teve um crescimento na nota, teve um crescimento no Brasil, mas na região e no estado dele ele não cresceu. Ou seja, se eu quero ser a referência no meu estado ou na minha região, certamente esse curso teve um crescimento abaixo da média dos cursos daquela região. Ok? E esse é outro bem típico, né? Teve um alto crescimento na nota, automaticamente no ranqueamento ele cresceu em todos os ranqueamentos que nós analisamos. Ok? Muito bem, chegamos no IDD.
a tal da caixa preta, dos 35%. É o maior percentual de nota que nós temos, tá? E todo mundo fala que é uma caixa preta porque é mesmo, tá? A gente pode tentar abrir algumas arestas nessa caixa preta e entender algumas coisas, que é o que vamos fazer agora. Essa aí é a fórmula do IDD, tá? Faz a regressão dessa fórmula e todas as coisas que vão computar está aí. Então vocês vão ver que nota de ENAD está aí, nota de ENEM está aí, os pais que têm o nível superior, alunos que vieram de escolas públicas, gestão do corpo docente, mestre, doutor, regime de trabalho. O questionário pesa aqui também, a organização didático-pedagógica, a infraestrutura, as oportunidades de ampliação, ou seja, tudo que você constrói ao longo do seu curso vai impactar nesses 35% aqui. Vai estar dentro desses 35%. Tá? Tá, mas como é que eu faço esse controle? A primeira coisa que eu tenho que trabalhar com isso é a nota de partida. Tá? Eu gosto muito de fazer uma alusão à ginástica olímpica ou ginástica artística. Eles têm uma nota chamada ND, que é nota de dificuldade, que é a nota de partida deles. Quando o ginasta vai fazer uma apresentação, ele estabelece a nota de partida dele. Se essa nota de partida dele for alta, automaticamente toda a execução dele vai precisar ser perfeita. Tá? Vamos traduzir isso para dentro daquilo que nós precisamos. Vamos pegar aqui um curso de medicina. Um curso de medicina automaticamente vai ter uma nota de partida alta. Tá? Uma nota de ENEM dos alunos de curso de medicina beira aí 750 pontos, daí para cima. Tá? Então, se eu tenho um aluno que entra com 750 pontos de ENEM e é uma nota de partida muito alta, tá? Automaticamente eu não posso ter nenhum furo em todos aqueles insumos, gestão do corpo docente, questionário, ENAD principalmente, eu não posso ter furo. Se eu tiver furo, automaticamente eu vou ter problema com o meu IDD. Tá? Nós tivemos casos, por exemplo, de IDD negativo. Tá? Eu fiz uma análise, por exemplo, de um IDD de um curso de odontologia. E aí eu voltei atrás para saber a nota de partida. A nota de partida daquele curso era nivelada com medicina. Os alunos que entravam naquele curso tinham 750 pontos. Então, automaticamente, a execução tinha que ser já cravada lá em cima. Tinha que ser o top de todos os insumos. Não foi, o IDD vem para baixo mesmo. Tá? Então, essa preocupação com a nota de partida é fundamental. Onde eu vou buscar essa nota de partida? Existem algumas maneiras de fazer isso, a gente tem alguns instrumentos que nós buscamos. Eu vou dar aqui algumas linhas para vocês. Uma delas é o CR, tá? Que são os resultados dos seus alunos. Então, você vai pegar 5 anos de resultado daquela turma que está fazendo a ENAD, por exemplo, aqui 2013 e 2016, 2 anos de ENAD de medicina. Então, você vai pegar 6 anos de medicina lá de 2013, vai pegar 6 anos de medicina de 2016 e vai comparar esses resultados, para você ter um percentual de como são os seus alunos, a taxa de aprendizagem deles. Outra coisa, média de ENEM. Tá? Você consegue fazer essa comparação também com média de ENEM, tá? E saber qual é a sua nota de partida. É claro, gente, aqui nós temos margens variáveis, que você pode ter mudança de matriz, mudança de professor, uma mudança de um coordenador de curso faz muita diferença. Tá? Mas, no entanto, não deixa de ser um indicativo. No momento que você tem uma turma de ENAD, você tem que saber qual é a sua nota de partida, para saber se você vai cobrar mais, vai exigir mais, porque você não pode ter nenhum desnível em relação a essa turma. Automaticamente, nessa separação toda que você faz de CR e de média de ENEM, você também já separa os bons alunos para potencializar os bons alunos que você vai precisar para o seu resultado, tá? Como também você vai começar já a administrar os seus alunos com resultados negativos, que isso é importante também para o seu resultado final, tá ok? Outra coisa importante para essa nota de partida que você pode estar analisando são os insumos que estão lá no questionário. Se ele veio de escola privada, se a faixa salarial dele, se os pais têm ensino superior, se ele não tem renda. Isso daí te ajuda muito a ter uma percepção geral, tá? Se esse aluno tem um bom potencial ou não. Tá? Porque, por exemplo, se ele tem boa renda, se o seu percentual de alunos que vem da escola privada é maior do que os seus concorrentes, automaticamente você tem uma carga alta aqui, tá? Essa carga alta indica a nota de partida mais alta, tá? Já ao contrário, se os teus alunos, se os teus níveis são menores do que os seus concorrentes, você tem uma carga baixa. Isso, de alguma forma, vai te favorecer lá no seu IDD, desde que os seus passos para os insumos sejam bem trabalhados, ok? Isso a gente faz também, nós temos alguns instrumentos para fazer essas análises, tá? De maneira geral, numa comparação de 2012 com 2015, você vai perceber que nós caímos 1,2% na nota de IDD. Era esperado, porque se a nota de ENAD foi 3% abaixo, até caiu menos do que era o esperado. Ok?
Bem, ainda sobre insumos de CPC, é importante falar de censo da educação superior, até porque nós estamos fechando o censo de 2016 agora. Censo da educação superior, gente, vale 30%, com destaque para doutores que vale 15%. Tá? E aí vocês vão perceber, numa comparação de 2012 com 2015, que nós crescemos os 3 indicadores. Tá? Mestres, nós saímos de 64% para 72%, doutores, nós saímos de 24% para 30%, e regime de trabalho, nós saímos de 65% para 69%. Então aí eu analiso, mas eu cresci, mas os outros também cresceram, então a minha nota não melhorou, porque é uma nota que é padronizada. Tá? E aí ainda, vale ressaltar, doutor vale 15% sozinho. Tá? Se ENAD vale 20%, só doutores praticamente vale um ENAD inteiro. Nessa perspectiva, eu queria só ressaltar para vocês, há uma diferença muito grande entre faculdade e universidade, tá? Especialmente no quesito doutor. No quesito de doutores, a universidade tem 66% a mais do que as faculdades. E isso puxa a média para cima. Isso quer dizer o quê? As faculdades têm um trabalho dobrado, se não mais, para conseguir dar conta de fazer jus aos indicadores ou às médias que são padronizadas na gestão do corpo docente. Ok? Uma forma de fazer isso, modelagem acadêmica, sem sombra de dúvida. Tá? Quando eu diminuo o número de disciplinas que eu tenho ao longo do meu curso inteiro, eu diminuo o número de professores. Tá? Eu não estou falando em tirar conteúdos, eu estou falando em diminuir o número de disciplinas. Porque às vezes nós somos tão específicos com aquela disciplina que a gente cria disciplinas para 1 hora aula, para 2 horas aulas, e isso vai te complicar, porque você vai precisar de um professor específico somente para aquele volume de aulas. Tá? Automaticamente seu número de professores vai crescer, tudo é feito em cima do número total. Tá? Políticas de contratação também pesa muito, projetos integradores na modelagem acadêmica ajuda bastante. São essas variáveis que nós podemos trabalhar com as matrizes que vão te facilitar para que você chegue um pouquinho mais perto nos indicadores que as universidades têm e fique um pouco mais próximo aí das médias em relação à gestão do corpo docente. Tá? Bem, fechando o CPC, um overview geral na distribuição dos cursos. Mais uma vez aqui eu estou tirando os cursos sem conceitos e sob júdice. Tá? Vocês vão perceber que a gente melhorou muito pouco. Nós melhoramos aqui até um pouquinho, mas muito pouco, para 3 anos inteiros de trabalho. Tá? A nota, na verdade, ela caiu. Nós temos 1,5% a menos. Tá? São 753 cursos com conceitos insatisfatórios 1 e 2 que vão entrar em supervisão. Tá? E aí já é problema para todo mundo, porque é comissão, fazer ajuste, o seu termo de compromisso. Tá? Mas não é só isso, gente. Tem 796 cursos naquela margem de risco com 10% só acima. Ou seja, muito fácil cair. Se eu somar 753 cursos mais 796 cursos, para 2018 eu tenho 1.549 cursos em risco eminente de CPC negativo, CPC reprovado. Tá? Curiosamente, eu fui pesquisar ontem esse número, 1.549, e deu certinho no voo 1549, tá? Que é o voo lá do Rio Hudson, e aí eu achei essa foto, tá? E é exatamente isso. Para esses 1.549 cursos, o avião já caiu, está todo mundo em cima da asa. Tá? 2018, ou afunda ou se salva. Tá? Ou afunda ou se salva. É um trabalho bastante grande que nós temos aí para fazer para o ano de 2018. Ok? Então, ainda agora, já falamos de ENAD, falamos de CPC, agora estamos indo para IGC. Que tipo de análise nós podemos fazer de IGC? Aqui eu tenho uma análise, por exemplo, de uma instituição. Tá? Então, veja, ela vem num crescente ali até 2010, de 2010 a 2012, e depois de 2013 para baixo, ela vem caindo. Então, a gente tem uma curva ascendente e depois descendente. Tá? Uma análise que eu gosto muito de fazer, além dessa, é fazer análise de ciclos. Você percebe que essa instituição tem um ciclo bom no ciclo do ano 1, um crescimento de 7%, tem um ciclo bom no ciclo do ano 2, tá, com um crescimento de 5%, e no ciclo 3 tem um ciclo ruim, com um decréscimo de 8%. Quando eu analiso os ciclos, eu começo a fazer uma estratégia um pouquinho melhor para a minha instituição e olhar para os meus cursos de uma maneira um pouco melhor, ok? Muito bem. A mesma análise que eu faço para a ENAD, faço para a CPC, eu faço para a IGC. Essa é uma instituição, por exemplo, que ela cresceu de 2012 para 2015, mas na verdade ela não cresceu, ela caiu em todos os indicadores, no Brasil, na região dela e no estado dela. Tá? Ou seja, ela está perdendo espaço. Ela está perdendo espaço mesmo tendo um crescimento no seu IGC. Ok? Muito bem. Falamos todos os dados aí de 2015.
Vamos fazer um rápido overview aí de 2016. Na verdade, não é nem um overview, porque nós não temos esses dados na mão. É mais um spoiler. O último spoiler que nós fizemos dos dados de 2015, nós cravamos, foi muito legal. Os indicativos que nós tínhamos eram bastante interessantes, que nos permitiram nós cravarmos aí esse crescimento de média. O que nós já sabemos, eu tenho aproximadamente aí mais de 50 cursos onde as instituições arrecadaram as provas, corrigiram as provas, jogamos isso dentro de uma planilha, mensuramos essas tendências. Tá? Se você tiver mais dados iguais a esses, pode mandar no meu e-mail, que eu prometo que eu faço uma análise rapidinha para você e lhe devolvo, e automaticamente a gente vai construindo essa base para confirmarmos esse indicativo de resultados. Tá? A expectativa até agora dos indicadores que nós temos é uma média de crescimento de até 15%. Tá? É uma média bastante grande, e com uma tendência de alta em cursos estratégicos tipo medicina. Medicina vai ser talvez a grande surpresa, o crescimento vai ser muito, muito, muito alto daquilo que a gente está percebendo. Tá, ok? Eu creio que vai beirar aí 20%, 25%, o que para a medicina é bastante significativo. Muita gente ficou feliz com, nossa, nós somos muito bem, mas na verdade, digamos que todo mundo cresceu. Tá? Poucos cursos com tendência de baixa nas médias, entre eles enfermagem, tá? Que foi uma das provas mais difíceis que nós tivemos, e uma gestão de insumos com significativa melhoria. Todo mundo já fez a lição de casa. Quem não fez, está fazendo, gente, está fazendo a sua parte. E aqui vale lembrar, censo fecha agora em abril. Tá? Então dá tempo ainda de 30% aí, fazer uma revisão e ver aquilo que você precisa, olhando para os seus resultados, para não deixar nada descoberto aí. Tá? É claro, tudo isso dentro de uma legalidade, dentro da possibilidade que a instituição tem de fazer sem a construção de cenários fictícios, iguais a gente já viu por aí. Ok? Muito bem. Olhando para 2017, então, vamos lá. 2017, nós só podemos olhar para trás para o ano de 2014. Foram 8.734 cursos avaliados. E o que nos estranhou bastante é que o maior percentual de cursos com notas baixas estão nesse ciclo. E aí é fácil, né? Engenharias. Engenharias estão aí. Então, olha o tamanho do desafio para 2017, gente. 3.244 cursos com conceito 1 e 2. Mais 1.013 cursos com conceito 3 raso, ou seja, dentro daquela margem de 10%. Isso dá 4.257 cursos esse ano, que vão fazer prova agora em 2017 em risco direto. Tá? E aí nós estamos ainda no mês de março, temos um bom trabalho ainda que dá para fazer para saber exatamente onde você tem que trabalhar para melhorar isso, ok? Lembrar que esses conceitos traz aí a suspensão de FIES, de ProUni, de Pronatec, traz supervisão, medidas cautelares, enfim, traz impacto direto no seu negócio. E aí vem essa pergunta, quanto vale essa informação para o seu negócio? Tá? Eu acredito que vale muito. Se nós tivéssemos um oráculo do ENAD, seria perfeito, né? Para saber exatamente aquilo que vai acontecer. Aqui na Roper a gente está tentando fazer algumas predições e a gente tem sido bastante assertivo, graças ao volume de cursos que nós temos, que nos permite ter alguns indicativos relativos a isso. Tá? E aí então vem o segundo ponto nosso, que diz respeito à auditoria. Uma auditoria para nos trazer as oportunidades de melhora, assegurar o cumprimento dos requisitos legais, determinar a efetividade e a performance, o funcionamento e a conformidade. Tá? Uma auditoria que é baseada numa competência de pesquisa, numa competência de medição, numa interpretação de dados. Nós precisamos de dados, juízos e inferências só pode se sustentar se estiverem bem ancorados em dados que são confiáveis e verificáveis. Eu gosto muito de pensar que eu acredito em Deus e no restante me mostra os números. Tá? Vamos olhar esses números. Na integridade, precisamos ser íntegros. Aquela história de que está tudo bem não funciona. Tá, ok? De clareza e objetividade do projeto de ENAD, evitar a subjetividade, os achismos, eu acho, tá, ok? E aí trazer todos os insumos que você precisa para essa auditoria, as taxas de aprendizagens, os grupos focais, os microdados de ENAD, do ciclo avaliativo, ENEM, DCNs, análise de conformidade da portaria de ENAD, de cada curso, gaps e as lacunas de formação, surveys, traz tudo isso para dentro do funil.
Tá? E aí, com a metodologia apropriada que nós aqui da Roper temos, nós conseguimos fazer alguns indicativos de performance, onde nós temos que trabalhar pontualmente no pouco tempo que nós ainda temos aí para essa prova de 2017. E aí, então, fazer um plano com força institucional, isso é importante. Essas ações precisam ser institucionalizadas, mas precisam ter o respeito do trabalho individualizado de curso a curso. A partir daí, então, nós propomos as soluções que são as integradas, da auditoria, gestão e a operação, com o projeto, a execução, os testes e a implantação, com os seguintes pressupostos: personalizadas, de curso a curso, segmentadas a partir das lacunas que nós temos, que foram diagnosticadas, assertivas, ou seja, são pontuais, voltadas somente para as necessidades que foram diagnosticadas, ações da gestão acadêmica e administrativa, tá? E as ações que são integradas e se complementam. Tá? Nessas possibilidades, a gente pode trabalhar com formação geral, com ferramentas específicas para isso, especialmente usando a educação à distância, com formação específica, com as estratégias pedagógicas nas lacunas de formação, especialmente com metodologias ativas de aprendizagem, com a cultura organizacional, fazendo um trabalho com o engajamento e a motivação, evitando o estresse de ENAD, com uma comunicação assertiva, especialmente para solucionar as percepções das questões relativas ao questionário, com ações administrativas necessárias, tipo os pacotes de benefícios, tá, que são muito importantes, mobilização para o dia de prova de ENAD, sistematização de acompanhamento dos resultados e geração de insumos, especialmente no censo de ensino superior. E aí lembrar que tudo isso é para trazer isso aí, gente, é para trazer a felicidade de todo mundo, tá com bons resultados, jogar isso na mídia, usar isso como um diferencial da sua instituição, que representa a qualidade que a sua instituição tem na sua região. O ENAD 2017 está aí. Esse é um filme infantil. A minha filha era pequena ainda e ela assistia. E a parte que ela mais gostava era uma parte que o menino dizia: agora é a hora do medinho. O ENAD não pode ser a hora do medinho. O ENAD nós temos que estar tranquilos, com a consciência tranquila de que o trabalho foi bem feito, foi pontual, foi assertivo para trazer os melhores resultados que nós precisamos. Tá? É para isso que nós trabalhamos, então, especialmente com a auditoria avaliativa de ENAD, que é um produto Roper, que nós já temos desenvolvido nos últimos 2 anos, e com excelentes resultados já comprovados, tá? Com toda uma metodologia de levantamento e análise de comparação de dados, com a estruturação de um plano estratégico para o ENAD, tá? E aí também com os cursos online que nós temos, está para abrir agora no mês de maio, as melhorias no ENAD, fazendo uma qualificação do desenvolvimento de competências na graduação. Esse é um overview, então, geral dos resultados que nós temos. Nós vamos passar, então, agora para as perguntas, tá? E algumas trocas que nós ainda podemos fazer no tempo que nós temos aí sobrando. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a tela de perguntas. E aí nós já começamos a conversar. Muito bem, perguntas. Vamos lá, tem 21 perguntas. Gostaria de saber se vão disponibilizar essa apresentação? Sim, já vai estar disponível para você. Vamos lá. Ficará disponível o vídeo? Sim, vai ficar disponível para vocês. Vamos lá em cima. Primeira pergunta. Será possível assistir novamente? Sim, o vídeo fica disponível para vocês, ok? Próxima pergunta, teremos acesso ao vídeo depois, ok? As lâminas estarão disponíveis, ok? Todos esses dados estão disponíveis para acesso? Sim, lembrando que os dados são públicos também, a gente só fez uma interpretação deles, tá? Com as médias do questionário acima de 5, fica difícil fazer qualquer trabalho. O que o MEC tem feito para evitar as orientações ou fraudes? Não posso te ajudar porque não estou lá dentro do MEC, né? Mas a gente percebe que isso está acontecendo. Tá? O que mais compõe a nota de partida? Nós já fizemos ali uma discriminação do IDD, já decomposto. O que você considera como administrar os maus alunos? Boa pergunta. Tá? Enfim, esse não é um trabalho para fazer como algumas instituições elas têm feito. Tá? Ali em cima da boca você tira os alunos de fazer o ENAD ou não os inscreve. Esse é um trabalho de você fazer ao longo do curso. Tá? Em turma de ENAD, o molejo, aquela coisa mais flexível que nós temos com todas as turmas não podem acontecer. Tá? Então, o ajudar, o auxiliar, as turmas precisam ser bem trabalhadas ao longo do curso. Tá? Essa é uma estratégia que não é para a ENAD de 6 meses, é uma estratégia ao longo de todo o seu curso. Próxima como calcular o coeficiente de resultado da tabela de taxas de aprendizagem. É média, nós trabalhamos com média. Tá? Então, você vai pegar todos os resultados e vai trabalhar uma média disso daí. Tá?
O que são projetos integradores na modalidade acadêmica? São disciplinas específicas que vão fazer a integração de todas as outras disciplinas, mas vão trazer um quê específico de trabalho prático, tá? Onde você vai fazer o desenvolvimento de competências e habilidades que estão lá na sua portaria de ENAD. Isso vai te facilitar bastante, com certeza. A próxima, como podemos ter acesso a todos os indicadores? Já está disponível já no site, só não está disponível ainda o relatório da instituição, tá? A próxima, o projeto integrador pode substituir uma disciplina, tendo por preceito uma abordagem sempre multidisciplinar? Sem dúvida. E, na verdade, ele vai diminuir uma disciplina no seu cômputo, tá ok? Ele não vai tirar conteúdos, fica bem claro, tá? Ele vai trabalhar no lugar de uma disciplina. Normalmente é uma noite a mais que nós trabalhamos. Próxima pergunta. Como as médias tomam por base a curva normal, não haverá sempre um percentual parecido de curso com conceitos insatisfatórios? Nós estamos percebendo que esse percentual está crescendo. Tá? Então, há uma tendência de queda aí. Tá? A próxima, essas médias podem ficar estáveis a partir de um padrão? Não tenho percebido isso ainda. Acho que ainda está movimentando ainda, está se acomodando ainda. Tá? Próxima, um curso com ENAD 2, mas que ficou com CPC 3, receberá uma comissão de avaliação externa por conta desse resultado? Não. CPC é o que vai demandar essas comissões. Tá? Por isso a importância da gestão de insumos. A apresentação vai ficar disponível? Sim, vai estar disponível. Temos mais alguma pergunta? Vamos lá. Não temos mais pergunta? Muito bem. Meus contatos estão à disposição de vocês no final da palestra, meu e-mail, meu WhatsApp. Tenho sempre um grande prazer em fazer trocas junto a todos vocês. Tá? Sempre que precisar de alguma informação, estamos aqui na Roper à disposição de vocês. Agora é a hora de pegar todo esse volume de informações que nós estamos recebendo e fazer uma imersão dentro do nosso contexto. Nós precisamos trazer isso para dentro da nossa realidade e, principalmente, pelo pouco tempo que nós temos de trabalho até a prova no mês de novembro, nós não temos tempo de resolver tudo. Então, nós precisamos ser assertivos naquilo que nós mais precisamos resolver. Tá ok? Agradecemos a presença de todos vocês. Indiquem a quem não assistiu a o webinar que assistam. E estamos, então, sempre nesse contato direto via aqui a nossa consultoria, a Roper Educação, com mais de 20 anos já de história aí na área de ensino superior, à disposição de vocês para novos contatos, para aprofundamentos específicos da realidade de cada um de vocês. Valeu, que vocês tenham um ano produtivo e que principalmente vocês estejam fora daquela margem de risco que nós vamos ter aí para o ano de 2017 e para o ano de 2018, que nós já computamos aqui. Valeu, gente, muito obrigado, um bom dia para todos vocês.